pichações estão por toda parte do mundo. E hoje eu vou falar sobre uma muito específica, de um filme muito específico, mas é um filme genial. Vamos falar hoje, nesse Alomorph Extra, sobre uma cena específica de A Vida de Brian, do Monty Python. Vamos ver como aquela frase é construída. Então, venham comigo. A Vida de Brian é um filme sobre um homem que nasce na mesma época de Jesus. E esse homem se junta a um grupo de, spoiler, a um grupo de pessoas contra o governo romano. Então o grupo o obriga a fazer um vandalismo, nossa, meu Deus, o obrigam a vandalizar um monumento romano, e ele vai lá e escreve uma frase. E ele escreve: Romanes eunt domus. Eu estou aqui com o texto do filme. Ele escreve essa frase, e se você já sabe um pouco de latim, você sabe que essa frase é um pouco estranha. O que ele quis dizer foi: romanos vão para casa. Já que ele está na Judéia e enfim. Daí ele fala, o centurião chega, pega o pichando, e o centurião fala: Romanes eunt domus, pessoas chamadas Romanes elas vão para a casa. E o Brian fica todo assustado e ele fala: diz romanos vão para casa. O centurião fala: não diz. Qual é a palavra em latim para romano? Daí o Brian: romanos. E aí, certo, essa é a palavra para romano em latim, romanos. E daí o centurião fala que é declinado como, que é igual a, ou seja, que a palavra se comporta da mesma forma que annus, que significa ano. Daí o centurião fala: e o vocativo plural de annus é... O vocativo é um caso gramatical que indica literalmente o vocativo. O que nós representamos na escrita do português com uma vírgula, é que na fala nós damos uma pequena pausa. No latim tem um caso específico, não só uma pausa ou não só uma vírgula na escrita, mas tem uma forma diferente da forma normal. Nesse caso, o nominativo, que é o caso do sujeito, é igual ao vocativo. Então ele fala: e o vocativo plural de annus é, ou seja, o vocativo, o caso da pessoa que está sendo chamada, digamos assim, que está sendo mencionada no plural, é anni. E o centurião então pega o pincel e escreve Romani, porque é assim que se escreve. E o centurião começa a pichar junto com o Brian. Sério, Monty Python é genial. Eu amo essa desgraça. E daí o romano fala eunt. O que é eunt? E o Brian diz: vai, é do verbo ir. Daí o centurião fala: conjugue o verbo ir, o verbo eu. Daí o Brian diz: ire, o infinitivo, eo, is, it, imus, ite, eunt. Então ele conjugou o verbo no presente do indicativo, normal, como no português: eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Daí o centurião pergunta: então eunt é... Daí o Brian fala: terceira pessoa plural, terceira pessoa do plural, portanto eles e elas, e no presente do indicativo. No presente, o tempo atual, indicativo, o tempo, digamos assim, normal, o tempo comum. Então o que ele quer dizer é, com eunt é vão, eles vão. Daí o centurião fala: mas romanos vão para casa é uma ordem, então você deve usar o... E o Brian começa a entrar em pânico, e ele fala imperativo, que é o modo que nós usamos para indicar ordens. Então ele diz imperativo, e o centurião, que é... E o Brian diz i. E daí o centurião fala:
Mas quantos romanos? Porque I é o imperativo singular. Então é vá, vai, no caso. Bom, daí ele pergunta quantos romanos e o Brian diz, plural, ite. E ite é o plural do imperativo no latim. Então, do verbo ir. Então, ite é o id. Ou vão, vocês vão, né? Vão vocês. Daí, o romano pega e fala, domus, nominativo, vá para casa. É um movimento em direção a, não é, meu rapaz? Então, se ele só disser Romani ite domus, ainda não está gramaticalmente correta, porque ele está usando domus, que é o caso nominativo, o caso do sujeito. E nós sabemos que o sujeito da frase não é domus, que é casa. Então, a frase ainda não faz sentido em latim, a frase ainda está meio esquisita. E daí o Brian fala, dativo. E daí o centurião tira a espada e ameaça cortar a garganta do Brian, e o Brian... não, dativo não, acusativo. Por quê? Porque o dativo é o caso que indica coisas estáticas. É o caso de coisas paradas. E para indicar movimento, nós usamos o caso acusativo. Por isso, o romano ficou tipo... e usou acusativo. O acusativo de domus é domum. Acusativo é o caso do objeto direto. No caso, nessa frase não está exatamente com função de objeto direto, mas sempre que, como eu disse, sempre que temos movimento em direção a alguma coisa, algum movimento, nós usamos o acusativo em latim, porque o verbo ir requer um movimento, certo? Certo. Isso é muito legal. O louco da gramática falando. Ai, ok. I need friends. Daí ele fala, domum, senhor, ad domum, a casa. Daí o centurião diz, exceto que domus pega o... E o Brian fala locativo. O locativo é um caso que existe mais ou menos no latim. Poucas coisas têm o caso locativo, que é o caso que indica um lugar, onde certa coisa acontece. E no caso o centurião fala que a palavra domus deveria pegar o locativo. Mas isso é um erro da parte dos Monty Python, porque o locativo não se usa quando nós temos movimentos. Se ele fosse dizer que os romanos estão em casa, se usaria locativo. Mas nós usamos o acusativo, porque tem movimento. Então o romano está errado nesse caso também. Mas enfim, ele escreve domum. A frase continua certa. E daí o centurião fala, agora escreva isso 100 vezes. E o Brian fala, sim senhor, obrigado, ave César, senhor. Daí o centurião, ave César. E se não ficar pronto até o pôr do sol, eu vou cortar as suas bolas. Daí o Brian fala, ok senhor, ave César e tudo mais, senhor. E daí o Brian picha toda a construção com essa frase Romani ite domum, romanos vão para casa, por culpa do centurião. O troço amanhece todo puxado e o Brian completa a missão dele. E é isto. Essa foi uma pequena explicação e ela serve como prelúdio, uma frequência de um próximo vídeo que eu vou fazer sobre os casos gramaticais do latim. Então, e se você quiser saber mais o que são casos gramaticais, não perca o vídeo que vai vindo, ele está sendo planejado, então é isto. E se gostaste desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, também siga o Alomorph nas redes sociais, entra no grupo oficial do Alomorph no Facebook, comenta aí embaixo qualquer coisa, compartilha com seus amigos, especialmente se você também for fã de Monty Python como eu, e, como sempre, salve!